Corinthians se prepara para encher cofre com vendas para o futebol europeu. O Timão não desiste e segue no aguardo por Roger Guedes, porém o alvinegro paulista não vai se envolver em rescisão na China. Corinthians observa a evolução de Carlos Augusto no Monza da Itália de olho em lucro de possível venda. Corinthians se prepara para pagar R$4 milhões a Gustavo Mosquito. Juliano treina em campo, e o Timão segue preparação para pegar o Flamengo no próximo domingo. Tudo isso e muito mais, meu querido amigo fanático. Muito obrigado. Somos 30 mil fanáticos. E agora contamos com a sua ajuda para chegar a 50 mil inscritos. E você consegue deixar aí aquele like maroto para continuar nos ajudando a alcançar mais corintianos? Não custa nada e nos ajuda demais essa sua curtida, e é claro a sua inscrição no canal. Então não fique de fora e faça já parte desse bando de loucos. O Corinthians vai brigar por Libertadores. Você acredita que com os reforços, nos podemos voltar a sonhar com grandes conquistas? Deixe aí nos comentários a sua opinião. O Timão briga por Libertadores, ou vai continuar no meio da tabela, levando a nação corintiana à loucura? Comente, participe, curta, e ajude esse canal que também é seu. Agora sem mais enrolação, bora para as notícias. Vai Corinthians! Apesar de a diretoria trabalhar com a data de 8 de agosto como possível para a estreia de Juliano e Renato Augusto, que serão registrados no Campeonato Brasileiro no próximo dia 2, o técnico Silvinho ainda tem adotado cautela para falar sobre o início da trajetória dos atletas em seu elenco. Nesta quinta-feira, o técnico do Corinthians participou do Seleção Sport e falou sobre a entrada dos jogadores. Questionado se vão atuar por dentro no 4-1-4-1, deixou tudo ainda no ar. Abre aspas. São atletas formidáveis, de qualidade técnica, experiência internacional. E que podem ser utilizados em outras funções, também numa característica como essa, por dentro. São jogadores diferentes. Juliano provavelmente até num plano mais ofensivo do campo. Não sei, o campo dirá. Eles estão retornando de um período de férias. Juliano um pouco à frente, treinando com o grupo, e o Renato pouco a pouco voltando. Mas ajudam com qualidade técnica, tática, física e emocional completa. São vencedores, vão acrescentar muito a esse período de construção que estamos vivendo. Nesta última quinta-feira de manhã, Juliano fez parte do treino no campo, enquanto Renato seguiu em trabalhos com um fisioterapeuta no LabR9, Laboratório de Biomecânica. Abre aspas. Ainda não temos uma previsão, o atleta vai respondendo em campo. Juliano teve o último jogo há 3 meses, o Renato mais, desde dezembro. Juliano um pouco na frente por estar treinando com o grupo por um período, ainda não completo, mas vai respondendo. É quase um período de pré-temporada para eles. Vão respondendo, quando estiverem em melhores condições para fazer as atividades com todos em campo. Esperamos que seja em breve, mas vamos respeitar o tempo deles. O treinador falou sobre o próximo compromisso do Timão no Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Flamengo, atual campeão, na Neoquímica Arena, na tarde do próximo domingo. Abre aspas. Os jogos são sempre muito difíceis. O Flamengo é bicampeão brasileiro, com atletas de altíssimo nível, investimentos, atletas que estão ingressando na Europa, mas o campeonato tem nos mostrado grau de dificuldade em todos os jogos. Tivemos aí o Atlético Mineiro com um elenco também muito forte, time candidato, já tá lá no alto da tabela, e nós fizemos um jogo bastante firme, consistente, bem organizado, criamos dificuldade. Temos atletas que têm capacidade de definir. Jô tem mostrado isso, Gustavo cada vez mais. Os nossos atletas de meio campo estão pisando bastante na área. Nós temos sim as nossas armas, estamos buscando o equilíbrio do time. Acredito no jogo, na entrega, que a gente possa performar diante de um adversário tão difícil como o Flamengo. O que a gente pensa do campeonato é a cada domingo, é a cada rodada. Somar os nossos pontos, crescer, performar melhor, encontrar a equipe, encontrar os atletas e cada vez mais facilitar esse processo de construção que nós temos. Nem sempre é fácil, mas nós temos que fazê-lo e estamos trabalhando com carga horária bastante alta para que acelerar esse processo. Etapas não se pulam, mas, enfim, estamos felizes e contentes no dia a dia de trabalho, afirmou. Após 13 partidas, o Corinthians acumula 17 pontos e entra na rodada na 10ª posição na tabela. Mudando de assunto.
Até o fim desta temporada, o Corinthians deve realizar um pagamento de R$ 4 milhões a Gustavo Mosquito como bonificação por uma meta estabelecida na assinatura do contrato do atacante. No acordo firmado em 2019, o Timão se comprometeu em pagar a quantia milionária caso o jogador alcançasse a marca de 60 partidas com, ao menos, 45 minutos em campo. Titular no esquema montado pelo técnico Silvinho e um dos destaques da equipe desde o ano passado, Mosquito já realizou 42 partidas com a minutagem prevista em contrato. Restam mais 18 jogos para o atacante alcançar a marca e garantir o pagamento do Corinthians, com quem tem contrato até o fim da temporada 2023. Na época em que assinou com o clube do Parque São Jorge, Mosquito estava livre no mercado da bola e, por isso, não recebeu quantia alguma na negociação. No entanto, como uma forma de estímulo ao jogador, a diretoria do Corinthians colocou cláusula do pagamento condicionada à participação nas 60 partidas ao longo do contrato. A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo All Sport. O Corinthians é dono de 100% dos direitos de Gustavo Mosquito e acredita que conseguirá vender o jogador na próxima janela de transferências internacionais por um bom valor. O jogador é peça-chave no esquema montado por Silvinho e a ideia, neste momento, é mantê-lo no elenco para montar um time competitivo e buscar o G6 do Campeonato Brasileiro e a consequente vaga para a Copa Libertadores do ano que vem. O Corinthians observa à distância a situação do lateral esquerdo Carlos Augusto, negociado pelo Timão em 2020 com o Monza, da segunda divisão italiana. Vendido por €4 milhões, 25,7 milhões à época, Carlos ainda pode render dinheiro ao Corinthians. Pelo acordo, o Timão terá direito a 60% do lucro do Monza em uma futura venda. Ou seja, se o Monza vender Carlos Augusto por €5 milhões, por exemplo, o Timão terá direito a 60% do valor acima da valorização, €1 milhão, o que equivaleria a €600 mil, 3,6 milhões na cotação atual. Mesmo sem o acesso, o jogador de 22 anos foi eleito o melhor lateral esquerdo da Série B da Itália. E embora tenha recebido sondagens de clubes da Série A italiana, os dirigentes do Monza não vão abrir mão do jogador, ao menos, até a janela do fim do ano. O executivo Adriano Galliani quer mantê-lo no clube e fala em negociá-lo por €20 milhões. O atleta, vale lembrar, tem passaporte europeu. Caso isso aconteça, o Corinthians terá direito a 60% de €16 milhões, 97 milhões, o que seria equivalente a €9,6 milhões, 58 milhões. Os valores, claro, são hipotéticos. Carlos Augusto disputou 35 partidas pelo Monza, sendo o quinto mais utilizado do elenco. Foram 30 jogos como titular no campeonato nacional. Ele foi o sexto jogador com mais participações em gols do time, com 3 assistências e 3 gols feitos. O jogador fez toda a sua formação no Corinthians. Como profissional, ele disputou 41 jogos e fez um gol, sendo campeão paulista de 2019. Já na base ele conquistou a Taça BH Sub-17 de 2015, a Copa do Brasil Sub-17 de 2016 e a Copa São Paulo de Juniores, em 2017. Vai Corinthians! E o Roger Guedes? A principal concorrência do Corinthians para contar com o atacante Roger Guedes, no momento, é o próprio Shandong Taizan, clube da China. O Timão é cauteloso em levar a situação, já que o atleta ainda tem vínculo com o time asiático. As conversas para a rescisão contratual chegaram a avançar na última semana, mas travaram em questões burocráticas. O que Roger Guedes ganha atualmente, no Shandong, se aproxima do triplo do teto que o Timão está disposto a pagar. Sem jogar desde dezembro, quando não conseguiu retornar à China por conta da pandemia do novo coronavírus, o atleta também não tem recebido salários desde então. A ideia de Roger Guedes não era deixar o Shandong Taizan neste momento, mas a situação atual fez com que ele se empolgasse em voltar ao Brasil, com o Timão, se colocando como melhor opção. Ainda assim, a diretoria corintiana está bastante cautelosa nesse desenrolar, pois não quer entrar em braço de ferro com o Shandong Taizan. O Corinthians gostaria de ter o jogador para já, mas não apressa quem está à frente da negociação. No Brasileirão, os clubes podem inscrever 50 jogadores até 14 de agosto, mas depois desta data ainda podem fazer 8 trocas, na lista original até a data final de registro, em 11 de setembro. O clube, é bom dizer,
Não cogita colocar dinheiro para transferência, com compra de direitos econômicos. A condição corintiana para um desfecho positivo é que o jogador esteja livre no mercado. E você, meu amigo fanático, acredita que Roger Guedes pode virar ídolo no Corinthians? Vale lembrar que os porcos sem mundial não gostam muito dele. E agora? Roger Guedes pode virar ídolo no Timão, ou não? Já confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma novidade do Corinthians. Comente, participe, deixe seu like e faça parte desse bando de loucos. Aqui você está em casa. Faça parte desse bando de loucos e compartilhe esse vídeo para deixar a fiel torcida informada. Não esquece de conferir a descrição desse vídeo. Lá você vai encontrar parte das nossas mídias sociais. Não fique de fora. Conheça e participe. Valeu, amigo fanático. E vai Corinthians!